E vamos, hoje temos um convidado especial, substituindo aí o Décio Antônio, nosso querido Mesquita, né? Professor Mesquita, tá por aqui. Quem não conhece o professor Mesquita? Quando eu Paulo quiser Brito faltar, e eu arrumo um convidado e vir no meu lugar. Arrumo um convidado. Que folgado esse Décio Antônio. Décio Antônio Será que ele foi pro Carnaval para Porto Alegre? Eu acho que ele foi Foi rezar. Foi rezar, exatamente. Foi fazer retiro, exatamente. Faz retiro. Fazer retiro, E a gente recebe aqui o nosso... Mas tem futebol, cara? Tem futebol. Cara, tem futebol. Incrível. Tem futebol. Em Santa Catarina que não tem. Tem futebol. Amanhã tem Copa dos Campeões. Direto essa semana. Ontem teve campeonato paulista. Hoje tem jogo de segunda-feira na Inglaterra. Ontem teve a estreia do Rodrigo e do Rei. Estou falando de Brasil, Brasil. Não, no Brasil tem também. Tem? Tem teve decisão no Carioca sábado, teve decisão no Gaúcho sábado. O Grêmio não ganhou. Não ganhou, perdeu por 1-0. E ontem... E foi aquele time que jogou a Copa do Brasil contra o Caxias e saiu reclamando que botaram pra rua o coração. Foi o Botafogo? Foi o Botafogo. Fala com o Mesquita. Fala. Então, não quero falar. E ontem... Primeiro, boa tarde aí aos ouvintes da Rádio Guarujá. É sempre um prazer estar aqui batendo um papo com vocês, trocando ideias sobre futebol, sobre formação. Uma coisa tão importante hoje na conduta e na vida do atleta. Sabe, Brito, interessante, eu estava conversando com o Mesquita, ali fora do ar, e o Mesquita tem um projeto muito bacana, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o projeto dele, mas todo mundo liga a figura do Mesquita ao Marquinhos, e todo mundo pensa, e todo mundo imagina que é só o Marquinhos. Só o Marquinhos. O Mesquita revelou. Não, que foi só o Marquinhos. Só o Marquinhos, exatamente. Não, mas não é isso, Mesquita? Não, o Guga quase que foi jogador do Guga. Se eu chego um ano antes na Astel, meu amigo Guga, ele balançava, porque eu fui atrás dele várias vezes. Eu sei que tu queres falar uma coisa bacana aí, mas por que todo mundo só te liga ao Marquinhos? Porque o Mesquita é o cara que revelou o Marquinhos, só, não fez mais nada na vida. Não, cara, assim, eu tive vários atletas, nosso trabalho na Astel foi um trabalho assim muito duradouro e muito produtivo, porque a gente chegava na Astel, eu era professor das escolinhas da Astel, e à noite era o treinamento, então eu trabalhava a semana inteira. Como diz o meu pai, tu casasse com a bola, né? Porque a gente saía de lá 10h30 e o trabalho realmente era sério. Você tem um parente que joga bola? Não, infelizmente só eu que sou o dublê. E o Marquinhos, cara, além dele ser meu atleta na Astel, ele era meu aluno na escola. Então eu dei aula para o Marquinhos desde os 9 anos de idade. Então, tu imagina, é um filho que a vida me deu, né? Então, assim, a identificação dele comigo sempre foi muito grande e também o sucesso dele, a gente tá sempre junto, sempre nos trabalhos, jogou moleque bom de bola, jogou jogos escolares. E aí, essa ida dele pro Avaí, eu também já, na época, trabalhava no Avaí, a minha identificação com o clube muito grande. Só que as pessoas muitas vezes esquecem que, ali também entrou o Chico, o capitão da Malve, que foi um atleta que a gente teve uma participação contundente, né? O André Moritz, o Guilherme, o Johnny, que hoje é seleção brasileira, o Cício, que hoje está lá com ele também lá no... Isso é futsal, né? Isso Johnny, no futsal. O Johnny e o Cício, né? Isso tudo no futsal. Aí o Tizem também lá no futsal. Jogou no Avaí, né? O Rodrigo Tizem. O Rodrigo Tizem e tal. Então teve vários. E no Avaí... Nessa minha última passagem para o Avaí, tive muitos bons trabalhos, o Lucas de Sá, e acabei na minha primeira entrada aqui, acabei de dizer que um atleta meu, essa semana me mandou umas camisas, e hoje ele está no Galatasaray. Atleta formado por ti? Formado. Esse aí, porque assim, o Brito tem uma coisa assim... não é cachorro nem camisa, pra gente dizer que é minha. Deixa eu te falar uma coisa. Quando eu vi o talento assim, aí tu vai dizer assim, mas aqui... Cara, esse menino, ele estava dentro do Atlético Paranaense. Eu tinha recebido vários atletas de um programa no Avaí, eu estava no Sub-15, e esse menino não veio junto com eles. Mas os meninos me falaram que ele era muito bom jogador. Deixa eu interromper o seguinte. No futebol, no mundo todo, tem um olheiro. Aquele que percebe o talento desde o início, como o Larry percebeu o talento do Guga e levou o Guga a viajar pelo mundo todo com sacrifício até o Guga se tornar um campeão do mundo. Então, no futebol hoje, nos clubes de futebol, ninguém tem capacidade de perceber o talento do jovem.
Eles querem tudo jogador pronto. Tudo para ontem. Então eles trazem o Valdívia e começam a dizer, mas o Valdívia isso não precisa dizer para mim. Né? Traz o Betão joga mais. Não precisa dizer para mim que a gente sabe, a gente já viu jogar, não é isso? Trazer o Maradona, a gente já sabe. Eu quero ver tu chegar e dizer, esse Guga vai ser campeão do mundo. Esse Marquinhos vai jogar o mundo inteiro. Mas é isso que falta para as pessoas. Cara, e aí eu vou te dizer dizer um negócio assim, ó. A Astel ainda existe? Então, eu quero até convidá-lo para conhecer a Astel. A Telesc? Nada. A Astel virou um clube. Hoje é um clube social, foi vendido aquele campo na frente. Hoje nós temos lá o Paulinho, o Krieger, uma diretoria maravilhosa. Temos 2 quadras cobertas de tênis. Temos quadra de futebol, aquele ginásio grande que jogava... Não, tudo nosso, tudo da Astel. Não, a parte da frente. A parte da frente foi vendida. Tinha renda o ano todo. Não, mas aí tinha que pagar as dívidas, tinha que... O que iria acontecer que ia perder, a empresa ia pegar tudo aquilo ali para eles. E aí o que foi feito? A Astel negociou, né, através da sua diretoria na época, vendeu, pagou as dívidas e alugou as salas ali na frente, hoje vive de aluguel e de sócio. Eu digo que a Astel hoje é o clube grande de Florianópolis dentro do cenário de clubes. Então temos 3 campos sintéticos, um coberto, 2 abertos. Temos quadra de tênis, sauna, churrasqueira. Por que não dá para fazer isso que está fazendo ali? Até com esse folheto que eu vim aqui, com esse folder, na Eletrosul também. Cara, aí... Eletrosul tem espaço, tem quadra, tem ginásio, tem tudo lá. Mas aí o que eu vou te dizer é o seguinte, depende deles, né? Isso, cada clube... Apresentar um projeto para ele? Não, mas eu hoje... Cada ano tem um superintendente. Tá feliz lá na Astel? Não consigo... Não, eu vou te dizer que eu voltei para minha casa, né, cara? Assim, lá Astel hoje, pá... Eu tô em casa, pensa na paz, pensa na... E ali é o seguinte, fechado. Eu não vou dizer para ti que daqui a pouco o meu projeto está crescendo muito. As coisas vão acontecendo. Mas o que eu te falo é o seguinte, eu vou te falar uma história, tu perguntou do talento no futebol. Quando o Marquinhos chegou no futebol de salão do Clube 6 de Janeiro, eu era professor do Colégio Tânia Amara, o Marquinhos jogava na quadra descalço, ele chegou de tênis preto, conga não, que chute para jogar. Na época, o treinador era o Sérgio Rogério Pacheco, do qual eu aprendi muito, lembra? Era volante do Figueirense, metia porrada, cara de personalidade, lembra dele? Volante, Sérgio, foi para São Bento, foi treinador do time de São Bento de futsal. Tu lembra, tu trabalhou em Videiro, nessa época o Sérgio foi treinador de São Bento do Sul. E aí o Sérgio, com aquele cara, estava acabando de vir do futebol, olhou para o Marquinhos e disse assim, de tênis preto. Na época o Nazareno Silva tinha indicado, Nazareno Mesquita, ele dava aula, vai lá e tal, e eu tinha efetivado no colégio. O Nazareno é professor. É outro olheiro. Isso. É outro olheiro. Aí, Nazareno ótimo, Nazareno para formação e para... Pô, só faz trabalho bacana. E aí ele me chamou e disse, Mesquita, fica de olho nele. E eu já estava trabalhando, fiquei de olho no cara. Mas ele era, assim, sempre acima da média. Chegou no clube lá, primeiro que ele já não sabia se ele queria ser goleiro ou se ele queria ser jogador. O negócio do que chute que eu... Então, aí chegou lá e o Sérgio assim, Mesquita, acho que esse galego aí não vai dar, não. Ele imagina, saindo da serraria, naquela época, bota 30 anos atrás, nada. Chegar no Clube 6, aquela estrutura, quadra, ele nem tinha visto um ginásio com quadra. O guri ficou acanhado. Primeira semana o Sérgio queria mandar embora. Aí eu disse, não, rapaz, deixa ele aí, porque ele vai se soltar, ele vai... Não, mas o pai, ele vinha com a mentalidade do futebol de campo, e aí, daqui a pouco, o alemão foi se soltando e tal, aí eu já disse, troca o tênis, esse tênis aí não vai dar, e tal. Aí teve um dia que ele achou que não ia jogar, veio de luva, eu disse, não, tu vai ser... E ele é um baita goleiro, tal. Veio de luva. O Marquinhos, ele agarrava, nos esportes coletivos, jogava vôlei como, jogava tudo que botasse para ele, ele ia. E aí, quando ele viu que não ia dar, ele já quis ser goleiro. Tô assando a batata dele. Não, depois eu vou falar sobre isso aí. Geralmente, quem tem opinião forte, é criticado, né? O cara tem que ser, ou tu dá a tua opinião, ou tu te mantém neutro. Ele dá a opinião dele, independente das daí ele explodiu, né? Aí ele ficou uma semana, na outra semana ele já começou a fazer gol, já foi artilheiro de todas as categorias, e dali pra frente, e sem dizer pra ti que assim, a família, o pai tinha um time de futebol no bairro,
ele já acompanhava. A mãe aficionada ao futebol. Então, tudo convergiu para que ele se tornasse... Era o Santos da Serraria, né? O Santos da Serraria. Claro, eu conheço, meus primos todos jogaram lá no Santos da Serraria. Imagina. Imagina se eu não... Curcio, eu tive vários alunos curso, Mas Paulo me diz Curcio. um aí que jogou profissionalmente. Não jogou Deles, nenhum. Paulo Curcio, Aonde? Paulo do Mercado, Curcio, jogou profissionalmente no Avaí, no ano, era o da SICA, eu era preparador físico, o Biguaçu, rapaz, a minha mãe, eu vou te falar a minha história, muita gente confunde. Da SICA é um canalha, cara, é um Aí, canalha. Aí, canalha, rapaz, Sim, é o tu da não SICA, é um fala, canalha. tu não fala desse meu É o amigo. nojentinho, é o nojentinho Fala, antipático. tu viu? Só Tu lembro vê a história do Marquinhos do Figueirense. Tá, então agora, calma, vamos pro parque. Aqui, ó, eu tenho que corrigir o currículo dele. De quem? Do Da SICA? Rapaz, o da SICA é um... Da SICA, tu fosse o primeiro preparador físico de um time de futebol em Santa Catarina. E não, bom. eu não fui, quando eu voltei já tinha... Não. Te lembra quando tu veio fazer estágio? Estava em Curitiba? Deixa eu te falar, aí minha mãe diretora do colégio, minha mãe sempre professora, diretora, e o da SICA era professor de educação física, né? Lá no Otília Cruz. Bom dia no Avaí, bom dia lá. Mas aquela academia lá na Praia do Meio? Mas o Avaí naquela época era difícil, tu sabe? A gente tinha uma academia lá no... Não, isso aí já é outra coisa, tu já estás falando outra coisa. Aí ele, o que aconteceu? Ele, Mesquita, eu tinha entrado na faculdade, tu vai trabalhar lá no Avaí comigo, e eu comecei a trabalhar como preparador físico do Júnior, quando o Avaí foi para ressacada. A culpa é dele então, é? Então, rapaz, ele que me botou dentro do manto sagrado. Ele começou no Marcão, passou pro Marquinho, e já tá no da SICA. Mas eu tenho que responder o Brito. É isso, fica me perguntando, vai me falar do Marcão. Ele não deixa eu terminar o raciocínio. Aí... Tá falando sobre. Então, mas tu vai direcionando... Tu vai direcionando, eu sou obrigado a responder. O da SICA de canalha só. Não, vai chamar ele de canalha. Tu não pode dar SICA. Pode defender o da SICA. O da SICA eu aprendi muito com ele, um profissional corretíssimo. Aí ele tá mandando mensagem, não fala dele. Olha, ele é brabo, ele fica nervoso. Não, mas hoje o Mesquita tá falando bastante, quase igual ao Brito, né, Edson? Não, só para fazer uma pergunta para o Mesquita, que já revelou grandes jogadores, o Marquinhos e outros exemplos. Eu tenho uma frase que eu, inclusive, guardei aqui num post que diz o seguinte, ó, até para formular a pergunta, que não importa o quanto você seja talentoso, se você não se esforçar nem o mínimo, basta um esforçado e você é deixado para trás. Sem força de vontade, talento é potencial jogado no lixo. O esforço sempre vai vencer o talento quando o talento não se esforça. Então, assim, ó, uma pergunta sobre isso, quando vocês identificam, por exemplo, aqueles jogadores que têm todo o potencial, né, como é que funciona essa preparação com a família, e em específico o trabalho de vocês para que ele seja uma revelação no futuro? Aí entra todo o aspecto fora do campo, é aquele iceberg que ninguém vê a parte de baixo, né? Que sem a parte de baixo, a parte de cima não flutuaria. O Marquinhos, ele chegava comigo na Astel, o treino dele começava às 7h30, ele chegava às 5h e nós fazíamos um trabalho separado para que ele alcançasse aquele objetivo. O mesmo aconteceu com o Guilherme, o mesmo aconteceu com o André, que eram meninos que já tinham sido identificados como potenciais e eu fazia esse trabalho separado com eles. E um detalhe a mais sobre isso. Quando o Marquinhos veio nessas andanças dele para lá e para cá... Ele fez uma pergunta geral... Mas ele pode exemplificar com o Marquinhos. Eu vou ajudar para responder. Primeiro, ele não pode desistir. Eu fiz 500 cursos de inglês, eu não sei falar inglês porque eu desistia. Segundo, os amigos se levam para outro lugar. Isso. A namorada. Gente, a facilidade é muito... Isso. E quarto, a mãe. Principalmente mãe de jogador de futebol. Não quer que o filho tenha a mesma vida que o pai teve. Sem a presença do pai, não. Mas tem namorada e tem mãe que não tem nada a perder e acredita que o filho possa lhe ajudar no futuro. Então, aí vamos de novo então a essa situação. Primeiro, a mãe e o pai envolvidos diretamente com o futebol. A mãe apaixonada levava, trazia, quando eu não podia estar, ela estava junto. Segundo, a namorada que hoje é a esposa, a mãe, eu até costumo dizer que ela é teve até... outras. Teve não, outras. só teve uma. Teve outra. Teve uma. Então tu fala porque eu não sei, mas só teve uma. Tu não disseste que é para falar? Em vez de... Então... Mas que nada, né, cara? Não deixa o cara, rapaz, ele... E aí o que acontece? Ela... A dona Jaqueline, a senhora Jaqueline, começou a namorar com ele sabe que teve com outra. 16 anos. 16 anos ela começou a namorar com ele. Ela sabe. Então, assim, ó, vou te falar, tá? Braba, ela é braba, daqui a pouco ela vai ligar pra ti.
E aí o que aconteceu? Ela também apoiou muito. Pô, ela foi para a Alemanha junto com ele, passou tudo que ele passou na Alemanha, ela passou. Todas as viagens, tu sabe que mulher de jogador sofre mais do que o próprio jogador. Teve o menino, ficava em casa sozinha. E aí todos esses aspectos convergiram para que ele se dedicasse à carreira. Hoje o Marquinhos, quem olha para trás pensa, pô, o cara bate falta. Mas eu tenho algumas fotos que eu publiquei aí no meu Instagram, que a gente botava uma barreira no campo do Santos, feita de mesa, de bar, com cones, para que ele pudesse treinar. E uma das coisas que o Marquinhos nunca abdicou foi de treino. Ele treinava muito. Moritz, a mesma coisa. Siqueira, a mesma coisa. Johnny, que hoje é um baita goleiro na seleção. O Cício. Eu estou falando assim, vários. O Lucas de Sá, que hoje fez um grande jogo aí contra o Avaí. Esse menino, o Marcão, que eu acabei de falar para ti, que hoje está no Galatasaray e que botou o nome dele na história do futebol, porque depois de um século eles ganharam o Fenerbahçe dentro da casa do Fenerbahçe. Então ontem ele estava feliz da vida, me mandou um monte de mensagem, marcou história. E isso que me deixa feliz como formador. Identificar é fácil, já vi vários. Mas aí, quando o cara começa no trajeto, e ele tem as dificuldades, primeiro, essas questões todas que o Brito falou. E ainda o Brito esqueceu de dizer que é as lesões. Muitas vezes as lesões acabam dificultando o cara. Não, mas o futebol é muito prático. Quando o cara começa a aparecer, vou te dar um exemplo. Luanzinho. Peraí, Luanzinho. O treinador principal. Tem que gostar. Se não gostar... Isso. Eu queria falar uma coisa sobre o que o Mesquita disse e que ficou também marcada aquela briga do Cavani e do Neymar, que eles acabaram discutindo e brigando para bater pênalti. Justamente por causa dessas questões. Além do talento, são jogadores que treinam, que estão envolvidos com futebol e sabem que na hora da cobrança do pênalti vão fazer o gol. Provavelmente, na maioria das vezes fazem. Tem muita confiança, né? Tem muita confiança. Na maioria das vezes fazem os gols. E a gente vê tanto jogador, às vezes, que não assume a responsabilidade, que não quer bater o pênalti naquele momento da decisão que o time está precisando, e por essas razões não treinam, não são comprometidos, e depois na hora do jogo acabam não tendo também essa situação aí, Mesquita. Então, a gente vê muito jogador que não treina, né? Então isso daí é um grande problema para o futebol também. Só para você ter ideia agora, né, quando o Marquinhos chegou no Paraná Clube, tem várias fotos dele, carregando barreira. No Avaí, ele ficava depois do treino, batendo falta, e muitas vezes, assim, apagava a luz e o cara estava lá. Então, assim, as pessoas não sabem. Por exemplo, o Marquinhos hoje, para ele jogar lá no time do pai dele, ele tem que ficar a semana toda fazendo fortalecimento no joelho, fazendo reforço. Por quê? Porque ele foi no limite, no último acesso do Avaí, para poder ajudar o clube. As pessoas não sabem disso. Que ele teve várias infiltrações, que eu fui contra, que ele teve que fazer para poder jogar, para poder render, e a figura dele dentro do campo, com a liderança que ele tem, e aí vem de encontro a tudo isso que tu falasse, o trabalho de formação, o trabalho de preparação, que aí entra a parte psicológica, a parte emocional, né, onde esse dia até divulguei um vídeo aí, de um programa que eu fui no Polidoro Júnior há muitos anos atrás, e onde eu falei exatamente sobre isso, da importância da preparação emocional, para que ele não desista e não se perca com as dificuldades do caminho. Se perdeu ali, não vai mais. Porque é natural da progressão do atleta, da vida do atleta, ele ter escorregões. É natural, isso vai acontecer, dele ter dificuldade. Agora, ele não pode transferir as dificuldades para outros e querer simplesmente desistir ou cortar caminho. Não existe isso. E tem uma coisa, seu Brito, que eu vou dizer para o senhor, e isso é de trabalho. Ninguém nega um talento. O treinador pode não gostar. Quando o cara é bom, quando o cara joga, ele vai. Ele dificulta. Os caras podem dificultar. Mas tem uns que morrem na casca por quê? Porque desiste? Porque eles desistem. Escuta aqui, ó. Se te refletisse, por que o Real Madrid e o Barcelona levam os guris com 18 anos? Vem contrato com 16 e leva com 18. Eles contratam com 16. Como não pode levar, eles deixam emprestado até 18, porque a legislação brasileira permite. Aí levam com 18. Por quê? E botam no time de baixo, para se adaptar melhor, para se adaptar à cultura, para aprender a língua, que é mais fácil. Cachorro novo aprender truque de cachorro velho. E depois é o seguinte, 5 anos depois, eles podem se naturalizar espanhol e não tranca a vaga de outro estrangeiro. Então nós fizemos o contrário. Nós, em vez de contratar jovem, para formar o time, nós contratamos velho, o time pronto. Como disse o Inácio,
Eles querem para ontem. Eles querem para ontem. Nunca... O professor, até mudando um pouquinho, falando sobre agora um pouquinho essas últimas declarações do treinador, né? Aí no jornal A Bola de Portugal. Isso. Eu quero te dizer o seguinte, né? Primeiro, eu sou treinador, né? E achei totalmente antiético, porque não dá a condição das pessoas se defenderem, jogam-se palavras ao ar e simplesmente não falou, justamente, ele não falou o nome de ninguém. Ele simplesmente jogou as palavras ao ar. É uma cultura diferente. Então, mas assim... Lá ninguém esconde. Dá o tapa, esconde a mão. Lá dá o tapa, mostra a mão. Mas ele não mostrou, ele tinha que dizer o nome, ele tinha que dizer o nome das pessoas. Eu não acho que em Portugal seja de um jeito e no Brasil seja do outro, embora tenha as diferenças culturais. Isso é muito do individualismo, da personalidade. Tem pessoas... Não, tudo bem, mas tem pessoas que dão tapa e esconde a mão, agora tem outras que têm caráter. Então, isso é muito da educação da família e do jeito da pessoa. Justamente. E assim, ó, foram colocações fortes. Foram colocações fortes. Eu não posso chamar de negro. Mas eu posso chamar de filho da adulta que ninguém se ofende. No meu tempo, matava-se. Então, no meu tempo, se algum da rua, jogando futebol, chamasse de filho ou falasse o nome da mãe, que porrada, uma porrada. Agora não, se chamar de negrão que dá porrada. Então, mas aí eu quero te dizer o seguinte, se ele fez algumas críticas, ele colocasse o nome das pessoas, né? Porque assim, o trabalho que ele teve, o tempo que ele teve no clube, ele foi analisado desde o primeiro momento que ele teve no clube e todos os seus resultados. Então, nada daquilo que ele fala justifica. Inclusive, ele diz que gostaria de ter trazido a comissão técnica dele, por que ele não trouxe? Ele aceitou aquilo que foi proposto a ele. Ele disse que não trouxe, ele disse que o próximo que vier traga... Isso, exatamente, foi isso que ele falou. Não venha sozinho. Então, e outra coisa também. O Brasil também. Quando um sai daqui e vai pra lá, também leva. Às vezes leva irmão. Claro. Confiança. Às vezes leva o filho. Sabe? Às vezes leva a namorada do filho. Então, tudo isso aí. Claro. Leva o sobrinho. E o futebol é feito de resultado. Tu sabe disso. O cara não teve resultado, alguma coisa está acontecendo. Aí e outra coisa, dentro de um clube de futebol, a gente não... Tu não quer que tenha resultado em 3 semanas de treinamento, cara. Mas que não, jogador diferente. Não, mas assim, jogador diferente. Sabe por quê? Porque diminuíram. Por que o Brusque é o primeiro colocado? Porque eu tenho um time um ano inteiro. Desde o ano passado. Montado, claro. Agora não. O Avaí não tinha time. Tá, mas aí é o seguinte. Nem goleiro. A avaliação minha também é que eu acho que ele mandaram ele embora prematuramente. O Avaí só tinha 2 jogadores. Eles mandaram pelo resultado, Mesquita. O Avaí só tinha 2 jogadores. O Betão e o Pedro Castro. O resto chegou. O resto foi chegando. E os que estavam lá não foram aproveitados, com talento, cara. Os que estavam lá não foram aproveitados com talento, porque eu tenho bom olho para talento. Também, claro. Também não é assim dizer que tem 2 jogadores do Avaí, não, né, Brito? Também não. Mas não. Só 2. Não, senhor. Quem mais? Senhor. O Lourenço? Não, o Lourenço não era titular. O Lourenço era titular o ano passado, terminou como titular. Não, mas era o Arnaldo. O Jonathan terminou como titular. Claro. O Jonathan terminou como titular o ano passado, tá? O goleiro, o Frigério, terminou como titular. Não, terminou como titular. Ele terminou substituindo o cara. Sim, senhor. O professor, assim, ó, e outra coisa, não é avaliado só o resultado. As coisas internas, tudo que acontece internamente, relacionamento de goleiro, mas eu não consigo falar, o cara fica o tempo todo ele quer que eu olhe, vou olhar. Eu tenho mais experiência que tu. Então tá. Também tem que ser aceito. Não adianta tu trazer um talento para dentro do teu grupo de guri, se a turma não aceitar. Se a turma não aceitar, não adianta. Então, mas aí o que eu quero te dizer? E se tu for impor, eles vão ficar todos os outros contra ti. Vão achar que tu tem alguma coisa que o guri trouxe, tu vai ganhar dinheiro, que não sei o que seja. Então, assim, se não aceitar, não adianta. Foi rejeitado na turma, não tem jeito, cara. Mas então nós estamos começando a nos entender. Então não foi só o resultado de campo. Houve outras situações. Porque daqui a que não vem ao caso, nós comentamos aqui. É porque a dificuldade... Da Sica vai vir aqui, hein? Não, capaz de vir é o cunhado dele. O filho? Não, o cunhado. O cunhado é. Fala do meu amigo. A língua grande. Fala. Disso que está sendo dito também. Não, esse não vem mais aqui, né? Não tem mais como. Não tem mais como. E a dificuldade é maior em tirar 5, 6 ou 10 do que tirar 1. Então... Justamente. E assim, gente, vocês têm que entender uma coisa. O professor entende porque ele jogou, ele está no meio do esporte. O grupo tem que referendar. Se o grupo, por algum motivo, que não vem aqui agora citar ou dizer,
não houve essa sintonia. E quando não há sintonia, ou você toma uma decisão rápida, ou daqui a pouco o barco está afundado. A interação, Entendeu? chama interação social. Então, e hoje o Avaí, graças a Deus, é do Avaí. As pessoas que trabalham no Avaí, como o Diogo, que trabalhou comigo muitos anos, o Marquinhos, que está lá, é um cara que está aprendendo ainda, né? Ele ainda está em processo de formação, mas graças a Deus, ele sempre, isso foi uma coisa que eu sempre observei, e vou te dar aqui um exemplo, quando ele estava no Grêmio, o Pelai ligou para ele, foi no meu lado, perguntando quem que tu acha que nós trazemos para o Grêmio. E ele que sugeriu o treinador, e quando o Luxemburgo chegou no Grêmio, o Luxemburgo sentava do lado dele para perguntar sobre substituições, sobre o trabalho. Isso significa o quê? Que o cara tem experiência e tem conhecimento de causa. Então, hoje, dentro do Avaí, uma pessoa como o Marquinhos, que conhece de vestiário, que conhece de jogadores, porque ele tem um leque enorme no Brasil. É um cara que todos os lugares que passou é muito bem referendado. Então, o Avaí hoje tem tudo para dar certo. Agora, precisa tempo. O Rodrigo Santana foi ele que indicou o Marquinhos? Foi um estudo entre ele, Diogo e a comissão técnica, né? Evandro, e através de estudo, através de observações, de perfil. Mesquita, por exemplo, o Douglas, que veio ano passado, ele veio indicado pelo Marquinhos. Sim. O que aconteceu com o jogador, por exemplo, na tua visão? Cara, eu vou te dizer o seguinte, né? O Douglas veio naquela condição mas ele veio com... Primeiro que as pessoas não sabem, ele veio com um contrato de risco. Ele não deu prejuízo para o Avaí. Ele veio, se ele jogasse, ele recebia. Se ele não jogasse, o Douglas hoje tem uma conta bancária muito grande. E ele veio na condição de ajudar, só que machucou, e aí depois fez outra lesão, e aí não conseguiu dar seguimento, não conseguiu dar, né, o time todo em conjunto acabou indo mal, quer dizer, ele afundou junto com a barca. Né? O Marquinhos ficou triste, ele ficou muito triste também de não poder ter feito o seu melhor, e também é um jogador que já está praticamente em final de carreira, né? Então, esse ano, o Marquinhos tomou muito cuidado até na questão de indicar, de trazer, justamente por isso, por ter jogado com ele, por ser amigo dele, para não acontecer isso, porque muitas vezes o cara traz para ajudar, e é o que eu sempre digo, é o meu projeto lá na Astel. Amigos, o business fora é trabalho. O Brito, sabe quem é um dos alunos dele? Não. O filho do homem. Filho do... Não, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Esse cara, ele tem um espírito, uma sombra que assombra. Se morrer na casca, diz que vai. Tem potencial, tem potencial. Aonde? Tem ninguém na... Ah, não, tem o tio avô jogou futebol. E outra coisa, não tem medo, tá? Avô, não. Vai pra cima. Não, tio avô não, o tio bisavô. É? O Celso Ramos foi jogador do... Tem potencial. E uma das coisas que eu vou falar para vocês agora, falando do meu projeto lá no Centro da Astel, Centro de Aperfeiçoamento, que me chamou mais atenção. As cores essas cores aqui, tu lembra alguém, não? Essas cores? Tem um verde e preto lá em cima. Não, aqui, dizendo aqui. Mas ele é ligeiro, ele botou verde e preto aqui, ó. PSG, pô. Tem nada de preto aí, não tem nada de preto. As cores é vermelho, azul e verde. Verde aqui, ó. Tem nada de preto, ele quer botar preto. Ligeiro. E aí, antes do teu projeto aqui. Tudo isso aí, com tudo isso aí, tu não ficasse rico por quê? E por que tu não fizesse bem? Aqui, ó, olha aqui. Mas eu sou um cara rico. Eu só vou falar uma coisa que talvez tu possa. Posso usar, refletir. Não posso usar, tá? Quando o pai e a mãe chegam lá, e tu disser que o cara tem talento, por exemplo, o nosso aí, então, vamos fazer uma proposta. Tudo que ele ganhar como profissional, ele não pode esquecer da escolinha e contribuir com a escolinha, um pouco. Contribuir um pouquinho para a escolinha. Que é para continuar, porque amanhã sai tu, continua a escolinha, entra outro. Sabe? Não, mas primeiro que não é escolinha, é um projeto de aperfeiçoamento. Escolinha é outra coisa. Segundo, eu estou dentro de um clube, eu pago uma taxa para o clube e eu não posso fazer isso. Eu ganho um percentual em cima de cada atleta, entendeu? Tem um preço aqui. Tem um valor e tal. Existem os horários de personal. E assim, ó. Os guris pagam para treinar lá. Claro. Quem paga? Não é social. O Cício nunca Se fosse social. Não, o Cício era treinamento. Porque o Brito não tinha dinheiro. Cebinho. Pois é, o Britinho, também é Brito. O Brito era irmão dele. Pois é, mas também o sobrenome é Brito. Então, agora já perdi a bússola.
Estás falando Claro, sobre claro. os treinamentos específicos. Então, o que mais me assombra lá, que eu fiquei assustado, depois desses anos todos voltando, e quando eu resolvi voltar para a Astel nessa condição do aperfeiçoamento, foi justamente ver a baixa qualidade técnica das crianças. Chutes arrastados, o passem sem condição. Então essas crianças que vêm da escolinha, o resultado de algumas escolinhas é mal feito, é isso? O trabalho? Cara, eu vou te dizer o seguinte, eu acabei de fazer uma publicação, tudo... Meu prédio tem uma quadra, não vejo guri jogando bola. Eles, hoje tu não vê mais os campos como estava tendo. E assim, ó, Mas tem uma quadra no meu prédio e ninguém joga. Tem Pra quadra tu ver. até de sintético que os guris não jogam. e antigamente era o quê? Todo mundo jogando, ocupava-se a rua. Não, tu não conhece o vizinho do prédio, tu mora no 103, tu não conhece no 104. Só e aí o teu telefone. filho não conhece o 104. No criança, a turma toda da rua vinha para um lugar se reunir, cara. E ali a gente fazia o que tinha que fazer. Estão ali, né? E assim, ó, Tudo, brincar de tudo quanto eu vou te tudo falar. que tinha. todos esses meninos, cara, eles chegam lá com deficiência da perna esquerda. Até a Santa Azul e Branco, papai. Sabe onde é que é essa aqui? Essa aqui é Aqui, ó. Deixa Nossa Senhora de Angelina. Mesquita, daqui a pouco tu continua. Vamos para o intervalo. 1h35, voltamos já. Organize sua viagem com a Metropolitana Turismo. São 30 anos no mercado, com os melhores pacotes de viagem, cruzeiros, passagens aéreas e hospedagem. A Metropolitana também tem serviço de locação de veículos e van de fretamento. Peça já sua cotação. 99156-5657. 99156-5657. Metropolitana Turismo. A passeio ou a negócio. Viagem com tranquilidade. Rua Felipe Neves, 84, Canto. A OK Construções acaba de entregar o residencial Vila de Areias. 3 torres independentes que oferecem muito mais à sua família. Salão de festas, espaço fitness, playground, brinquedoteca e hall de entrada e elevadores privativo a cada uma das torres. Para os dias de calor, piscina adulto e infantil. Aproveite as condições especiais de entrega com financiamento Caixa, usando seu FGTS, ou financie direto com a construtora, com apenas 20% de entrada. Fale com nossa loja de vendas. 3247-0455. El Toro Gastrobar e Hamburgueria te convida para provar seus deliciosos hambúrgueres. E ainda tem mais: porções, batatas recheadas, sobremesas, drinks incríveis e um chopp muito gostoso e bem gelado. Tudo isso na Rua Bocaiúva, em frente ao Beira Mar Shopping. E os ouvintes da Rádio Guarujá ainda ganham desconto na faixa. Siga El Toro Gastrobar e Hamburgueria no Instagram e ganhe 20% de desconto nos hambúrgueres ou porções. Tá esperando o quê? Venha pro El Toro Gastrobar e Hamburgueria. Mão de obra qualificada é com a Cronos. Com mais de 35 anos de experiência, oferecemos serviços de vigilante, porteiro, recepcionista, zelador, auxiliar de limpeza e conservação com os profissionais mais treinados do mercado. Ligue 3381-9999 e tenha a mão de obra especializada ideal para o seu negócio. Cronos, segurança para uma vida livre. É com a experiência de quem já atuou com mais de 5.000 atletas de futebol que o Centro de Aperfeiçoamento Técnico Professor Mesquita oferece programas dinâmicos para aprimorar as suas habilidades. Turmas às terças e quintas e os turnos matutino e vespertino para meninos e meninas de 4 a 17 anos, com treinamentos na Astel, no Itacorubi, para atletas de nível básico, intermediário, avançado e profissional. Centro de Aperfeiçoamento Técnico Professor Mesquita. Informações 3334-0058. Oi, meu nome é Cris, trabalho na Celesc há 13 anos. Eu tenho algumas dicas importantes para você. Você sabia que a Celesc tem um simulador de consumo? Através dele você consegue saber quanto consome os equipamentos e eletrodomésticos da sua casa. O simulador faz uma previsão de gasto em cada cômodo, sala, cozinha, banheiro e demais dependências. A ferramenta te orienta e você pode simular o consumo. Então é só acessar o simulador no site da Celesc, www.celesc.com.br. Faça o teste. Se tiver dúvidas, fale comigo. E até a próxima. A Guarujá está apresentando Guarujá Debate. Oferecimento Metropolitana Turismo, 30 anos de credibilidade. 3248-9000. 1h39, 1h39, e as histórias do Mesquita continuam aqui nos bastidores, né? O Mesquita tem muita história, né? Mas deixa eu só dar uma passadinha aqui. Fácil ficar a noite toda aqui escutando as conversas que ele fala. É. Fala aqui.
Ele fala conosco fora do microfone. Isso. Dá para escrever um livro, né? Pensou em escrever um livro já, ou Mesquita? Já me propuseram, porque cada um tem uma história. Fizesse um monte de perguntas aí que... E eu Vai sabia. aprendendo. Sabe por que ele está fazendo essas perguntas? Porque ele tem Ele é da Serraria e tem Não, um filho não. que já está jogando. ele tem um guri que ele quer que seja um tenista. Ele já falou para mim. Fica botando pressão em cima do guri. Quem fica botando pressão? Fica botando Não é pressão. nada, pressão Aí, nenhuma. daqui a pouco o guri começa a receber castigo por causa disso, pronto. Desiste. Ó, Cristiano Kleise. Uma namorada, pronto. Professor Mesquita, um exemplo para todos. Sou seu fã. Cristiano, Obrigado, amigo. Bairro Bom Viver. Puxa saco. João Ernesto Coque. Sou Figueira, mas o Brusque vai ser campeão novamente. Um abraço a todos os radiovintes. Tá bem formado. Novamente. Neto Meno, Mesquita tem que dar uma olhada numa galerinha do norte da ilha. Tem uma molecada aqui jogando muita bola. Não tem, não tem que ir para entrar ou treinar em um clube mais organizado. Então, sobre essa questão do QI... Calma, agora eu... Quero te dar um conselho. Por isso que o Miguel brigava com ele. Conselho. Na reta da armação, quem vai pro Pano do Sul, à esquerda de quem vai tem uma quadrazinha. Ali o que tem de guri pequeno jogando bola e bom. Então, mas, cara, armação no Pano do Sul. Mas o trabalho dele é diferente. Não é, eu não sou, Ele não é eu mais... não sou da captação. Ele não é mais olheiro, Não né? Ele não é mais funcionário da prefeitura. Não, eu não sou mais funcionário do Avaí. Que os jogadores... Mas assim, apesar disso, eu indico... Eu indico... Por que fosse pra rua? Se teu amigo agora é diretor de futebol lá. Uma coisa tem nada a ver com outra. Não. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Então eu vou te dizer, quando o clube está na mão de pessoas que não são do clube, as coisas acontecem. Eu sempre fui um treinador de palavra, quem me conhece o meu trabalho sabe que eu sempre trabalhei para o clube. E quando você bate de frente com interesses pessoais de pessoas que não estão ligadas diretamente ao clube, você cria problemas. E aí o que significa? Claro. Aí o que significa? Você é... Uma trairagem. Mas assim... Tem muita trairagem no futebol, Mesquita? Tem, né? Cara, você... Diz que tem. Tem porque é um mundo de vaidade, é um mundo de oportunismo, onde rola muito dinheiro. E você, na condição que estava... Por exemplo, eu estava na condição do Júnior. Na minha mão passavam jogadores que seriam teoricamente profissionais. Então, à medida do momento que eu preferia um em detrimento do outro, eu agradava uns e desagradava outros. Eu sempre tive uma postura. E aí o que acontece? Você fica refém. Até em função de outras pessoas que não sabem o que acontece e tiram suas conclusões. Entendeu? Se você faz uma avaliação e aquele atleta, e eu vou te falar, o meu percentual de acerto é muito bom. Muito bom. Escuta aqui, eu estou para descobrir, em 48 anos de profissão, de frequentar vestiário, disso, aquilo, de trabalhar ao redor de muita coisa, no meio. em muitos lugares, e ouvi muitos treinadores, famosos e não famosos, que às vezes eram competentes e não tiveram a oportunidade de chegar onde deveriam chegar. O Daci, que é um deles, quando virou treinador, desistiu no meio do caminho. Trabalhei com ele. Quando é que o cara diz assim, esse está pronto? Quando eles não querem colocar no time, não, esse não está pronto. Esse não está pronto. Desculpa, esse não está pronto. Eu quero saber quando é que tu descobre que o cara está pronto, porque eu nunca descobri. Tá, então eu vou dizer... Uma avaliação, vai. Não, é uma questão lógica, né, cara? O cara vai botar o atleta, tem a parte emocional. E nessa transição júnior, juvenil, profissional, o que conta muito é a parte emocional. Claro, porque tu vai jogar plena partida, tu treme. Claro, porque se o cara não tiver uma experiência já de muitos anos e não tiver alguém... aí eu vou voltar de novo ao caso do Marquinhos, que ele fez aqueles 2 gols contra o Bahia e que dali para frente ele deu um up, que até então ele já era um jogador que tinha que jogar com as crianças, né? Ele joga com a criança, porque criança joga com criança e tal, lembra? E aí daquele jogo para frente... Quem falou isso aí, tu gosta dele, né? Não faz intriga. Não faz intriga. As coisas já aconteceram. Só que assim, as coisas no futebol são para ontem. E muitas vezes o cara não está preparado. O Marquinhos tinha 17 anos na época, fez 18 quando fez aqueles gols.
Então, tu imagina, aí tu quer dizer assim, quando é que o cara tá preparado? O Luanzinho estava preparado quando jogou? Não, ele estava com uma carga emocional enorme. Hoje está super bem. Hoje eu tive o prazer de conversar com o Alcinei, que por muitos anos foi auxiliar do Bonamigo, que me ligou, me mandou um áudio e disse, Mesquita, eu estou com o Luanzinho aqui. O que você tem a dizer do Luanzinho? Hoje ele trabalha lá na Arábia, e é aquilo, que tu acabaste de dizer, Mesquita, porque tu não ficasse rico. Não, eu sou rico. Eu tenho amigos, eu tenho saúde, eu sou feliz, eu tenho pessoas que me ligam do outro lado do mundo e me reconhecem pelo grande profissional que eu sou, independente do dinheiro, porque o dinheiro não fica. Isso é uma entendeu? Do Bill Gates. Então, Dava jornal para ele de graça. Justamente, eu conheço essa história. Então, graças a Deus, eu sou rico. Eu tenho muitos amigos. E ele me fez essa colocação. E o Luanzinho, Mesquita? O Luanzinho é um baita jogador, que teve um problema emocional, que a minha mãe teve câncer no cérebro, e só quem teve uma pessoa dessa dentro de casa e ver ela definhar... Não, ele não teve 10 jogos seguidos. Mas eu não estou falando do jogo, eu estou falando... Ele está falando da parte emocional. Aí eu vou te falar. Eu tive 2, Mesquita. Eu tive 2. Mas aí tu não jogava bola, como é que tu vai jogar? Para te trabalhar. Eu tive 2. É complicado, mas tu tinha a idade de maturidade. Supera. O Agora, cérebro eu dele... tive as oportunidades, eu fui chamado. Se eu não tivesse chamado, eu ia entrar em depressão. Então, mas aí deixa eu te falar. O Luanzinho agora está muito bem. Alcinei me falou coisas maravilhosas. Já estreou lá? Claro, pô, tá, inclusive no Instagram dele, ele colocou uma foto. E assim, o que me deixa feliz nisso tudo é dizer o quê? Que o cara venceu, superou essa etapa. Ajudando a família, que é o que ele queria. E justamente. O estava impedindo que ele fizesse isso. Não. Sabe por quê? Vou dar o seguinte, ó. O Vinícius Júnior deu declaração quando chegou nas Pãs, no primeiro dia, na primeira vez que me botaram no time titular do Flamengo, eu tremia. Depois e pedia, por amor de Deus, que a bola não chegasse em mim. Por amor de Deus, que a bola não chegasse em mim, porque eu não tinha confiança para poder jogar. Tá, agora eu te falo o seguinte, tá? Aí tu tá falando do Avaí. Não, no Avaí, cara, os treinadores, eu sou treinador. Agora, nas últimas vezes que o Luanzinho jogou, ele não foi aquele Luanzinho dos outros jogos. Por quê? Porque ele já tinha uma marca emocional, ele já estava com uma situação assim, ó, como é que eu posso dizer para ti? O Marquinhos conversou várias vezes com ele. Ele já estava traumatizado. Ele precisava sair, ele precisava de ter novos ares, ele precisava de ter outras situações, porque ali ele lembrava do irmão, no vestiário, ele lembrava do irmão ídolo. Então, assim, uma coisa é um guri de 17 anos, outra coisa é uma pessoa, pai de família e uma outra situação. Então, para ele era complicado. E o esporte, o futebol, necessita de uma cabeça boa. Nesses anos todos, eu já fiquei sentado do lado do gramado, junto do jogador que não participava do coletivo, porque já tinha 22 para jogar. E eu percebia que ele tinha talento. Um dia eu estou sentado, ele assim, Brito, tá vendo lá? Joga na minha, é pior do que eu. Você tem razão, é pior do que tu. Aí eu vou lá, não joga. Joga pior do que eu vou desistir, pô. Vou desistir porque eu quero jogar e não deixo jogar. Faltou sequência para ele. Eu vou desistir. Faltou sequência, claro que faltou. E outra coisa, quando era dada a sequência para ele escorregava. Por quê? Porque ele não estava emocionalmente preparado. E vou te falar mais. Quando o atleta confiante... Alfredo Ferreira foi trabalhar na CEL. Foi diretor da CEL. Pois é, agora não... Não, eu conheço muita gente na CEL. Um abraço. Eu não sei se teve outros, mas o técnico Augusto Inácio fez referência ao Luan. Falou do trabalho dele, que seria um grande... Eu não lembro se outros profissionais falaram, mas ele citou... Ele foi um dos atletas que ele falou de cara do Luanzinho. Isso. Chegou e já disse. E aí o que aconteceu? Quando botou ele no fogo, na hora do jogo, ele não conseguiu render. E o treinador não falou mais. Mas não botou na dele. Foi atrás do pessoal que fica sentado no escritório e disse, não, bota na ponta esquerda. Não, assim, ó, hoje... O comentário foi que ele... O comentário do treinador foi que ele teve um grande destaque, se sobressaiu aos outros jogadores nos treinamentos. E após, na coletiva, disse que na hora do jogo ele acabou não dando conta do recado. Claro, o cara que jogou na seleção brasileira não pode. Claro, não chega. Eu nunca vi o Luan Pereira treinar. Eu nunca vi o Luan Pereira de pequeno até chegar grande. Eu nem comparo com o irmão dele, porque eu vi muito pouco o irmão dele jogar. Vi os poucos dele jogar, improvisado na ponta esquerda para quebrar o galho na ausência do Rômulo. Mas quando a bola chegava nele,
Sim. Ela dizia assim, querido. A bola dizia para ele, querido, não me maltrata. E ele não maltratava a bola. Em compensação, outros jogadores que a bola chegava e maltratava e jogava no meio de campo. 1h49, dá uma passadinha por aqui, ó. O pessoal tá falando, a gente vai pro intervalo. Cid da Coloninha, Mesquita, gente boa. Cid da Coloninha. Coloninha campeão. Edson, pergunta pro professor. Samba. Edson, pergunta pro professor o que ele acha da torcida organizada, pois o Chelsea perdeu em casa pro Manchester por 2-1 e a torcida vaiou e aplaudiu. Foi embora sem problemas. Abraço, Robson de Atlanta, nos Estados Unidos. Isso é pra ti? Assim, ó, é sobre torcida. Lá, depende. Ele tá perguntando para mim ou pro Rui? O Brito. Aí eles aplaudem 10 vezes. Sobre o Brito. Ontem, diz pro Atlanta o seguinte, ontem, um jogador do Leganés, que é um timezinho pequenininho, disputa o rebaixamento, foi jogar no lugar do Luiz Soares. Quando ele entrou em campo, o estádio todo aplaudiu. Na primeira vez que ele pegou a bola, errou, o estádio todo aplaudiu. Na segunda bola, o estádio todo aplaudiu. Ele só teve confiança. Ele só podia jogar bem. Agora, se vaiasse, ele ia se afundar. O Ricardo de Palhaço, não é verdade que o Augusto Inácio não quis levar o Kelvin para o jogo contra a Ferroviária? Não seria esse um dos motivos? Só o último jogo. Não seria esse um dos motivos para a sua saída? Ele não levou e não classificou. Acho que não, também acho que não. E ajudar o Havaí a ganhar. Então vamos esperar o próximo jogo dele. Boa tarde. Não leve mais convidados ao programa, por favor. O inconveniente do Brito não deixa falar. Desliguei o rádio. Vamos pro carnaval, cara. 1h51, vamos para o intervalo. Voltamos na sequência aqui. Organize sua viagem com a Metropolitana Turismo. São 30 anos no mercado, com os melhores pacotes de viagem, cruzeiros, passagens aéreas e hospedagem. A Metropolitana também tem serviço de locação de veículos e van de fretamento. Peça já sua cotação. 99156-5657. 99156-5657. Metropolitana Turismo. A passeio ou a negócio. Viagem com tranquilidade. Rua Felipe Neves, 84, Canto. Shopping Via Catarina, o shopping de Palhoça, com grandes marcas, 3 pisos de muitas lojas e ampla praça de alimentação com música ao vivo, todas as sextas à noite. Quer mais? Aqui no Shopping Via Catarina, temos salas de Arcoplex Cinema e o estacionamento coberto mais barato de todos os shoppings. Venha nos conhecer. Shopping Via Catarina, o nosso shopping. Mão de obra qualificada é com a Cronos. Com mais de 35 anos de experiência, oferecemos serviços de vigilante, porteiro, recepcionista, zelador, auxiliar de limpeza e conservação com os profissionais mais treinados do mercado. Ligue 3381-9999 e tenha a mão de obra especializada ideal para o seu negócio. Cronos, segurança para uma vida livre. Fazer seguro é importante, mas fazer em quem se confia é melhor ainda. Por isso, escolha a Meri Corretora de Seguros, a sua corretora com 40 anos de tradição e confiança em seguros na Grande Florianópolis. A Meri Corretora de Seguros tem o melhor plano para proteger você e seu patrimônio. Consulte e conheça as melhores opções em seguro de carro, residência, empresa e também saúde. Ligue 3381-5300 ou 99159-3850. Meri Corretora de Seguros, a proteção que você precisa. Uma empresa com a marca Meri Amaral. A Guarujá está apresentando Guarujá Debate. Oferecimento Metropolitana Turismo, 30 anos de credibilidade, 3248-9000. 1h53. Estamos aqui hoje com o professor Mesquita, né? Com o professor Mesquita. Ele vai falar do projeto dele, mas antes do projeto, Jean, tem alguma informação lá do Figueirense? Alguma novidade no estádio Orlando Scarpelli, do Avaí? O Avaí está treinando, né? Para jogar contra... Só segunda-feira o jogo do Avaí, né? Não, o Figueirense tem que jogar agora no meio da semana. Não, Figueirense não. Copa do Brasil não tem? Não. O Figueirense só joga domingo com a Chapecoense. Joga no meio da semana porque o Estadão não pode jogar. A Chape. Tá. A Chape. Tem alguma novidade lá no Figueirense, não? Não, os jogadores, depois da folga do Carnaval no final de semana, retomam hoje à tarde os treinamentos, visando o jogo com portões fechados diante da Chapecoense. E, Edson, a nossa reportagem ficou frente a frente com o ex-presidente do Figueirense, Cláudio Horneman, na Praia Brava, ele que está passando o Carnaval em Florianópolis, e perguntamos para ele a respeito da auditoria que foi feita pelo Figueirense, apontando que na gestão da empresa Elephant,
a dívida teria aumentado em 87 milhões de reais. Nesse sentido, ele não quis responder, não quis comentar o assunto e disse que, inclusive, disse que se fosse falar sobre isso, iria nos procurar posteriormente. Então, nós acabamos perguntando para ele sobre isso e ele não quis dar resposta. Inclusive, grande repercussão sobre o assunto também no Twitter da Rádio Guarujá. Postamos, então, essa matéria, então, junto com a foto que ele estava lá aqui em Florianópolis, e aí a repercussão foi muito grande por parte da torcida por todos os fatos que aconteceram. Então tá, te espera sentado que ele vai te ligar para dar uma entrevista lá. Tá bom, então. O De Los Santos não tirou a fantasia de sujo ainda? De Los Santos tá no sujo, não sei, ele estava na passarela lá no sábado, né? Não, lá tinha que trabalhar. Ele estava trabalhando lá. Ô, Mesquita, me diz uma coisa assim, eu tenho um guri lá que ele não sabe nem o que é bola lá em casa, ele não sabe, não conhece. Dá para ensinar a jogar futebol, não? Tudo na vida é treinável, né? Tudo é treinável, né? Se ele vai ser um craque, não vai ser, aí é diferente. Outra coisa. Nesse trabalho que eu desenvolvo é um trabalho que você faz lá na Astel, né? Então, esse trabalho inicia aos 4 anos. Para que ele tenha o contato com a bola, inclusive o filho do João, hoje um dos grandes empresários de Florianópolis está lá comigo, né? O filho João do Neto, Guga, é isso? João Neto, o filho do Guga e outros tantos aí, né? E assim, as primeiras noções do futebol, fazendo com que eles se ambientem com esse meio, com o tamanho da bola, com a estrutura espaço-temporal do campo, um trabalho de coordenação, e dali para frente a gente vai fazendo trabalhos específicos. A gente trabalha de segunda a quinta, no período da manhã e da tarde, né? Quem tiver interesse vai lá na Astel, procura. E esse trabalho é todo auxiliado com alguns equipamentos específicos. Então eu tenho vários reboteadores, tem a máquina que lança bolas, né? Equipamentos que fazem com que a realidade do jogo esteja mais próxima da criança e faz com que ele se sinta mais à vontade. É um trabalho mais individualizado, né? Não tem o cunho de escolinha de futebol, e sim de um treinamento mais específico. Muitos pais me procuram e tal. Eu não sou empresário, eu sou professor técnico de futebol, não sou empresário. Muita gente procura, mas aí se o cara fizer o treino contigo, vai indicar. Gente, o cara vai melhorar a parte técnica, o cara vai adquirir muitas vezes valências que ele não possuía, e a questão de encaminhamento. Bom, ano passado eu encaminhei 2, aí não diz respeito a mim, por eu ter esse contato com muitas pessoas ligadas ao futebol e que necessitam e que muitas vezes me pedem alguns jogadores nessa faixa etária, eu posso indicar. Agora, isso não é o referencial e não é a condição do meu trabalho. Eu simplesmente faço um trabalho. O cara que está numa escolinha, que frequenta as equipes de formação, por exemplo, eu tenho um atleta que faz parte da base do Avaí e treina comigo. Uhum. Eu tenho um atleta que faz base no Figueirense e faz o aperfeiçoamento, porque o meu trabalho é o complemento do que é feito dentro do futebol de campo. Além de depender, né? O talento... Não tem nato, não. Ô, Nojento, não te interrompi, você falasse tudo que eu ia falar. Mas não deu, né? Estavas ali com o Christian ali, né? Não deu, não. Com o Christian não, eu queria fazer uma com o Jean, e quero te dar os parabéns pelo texto que tu espera. Agora tu espera. Pelo texto que tu acabaste de ler. É perfeitamente a essência do meu trabalho. O cara que quiser se aperfeiçoar, que quiser ser bom em alguma coisa, ele tem que ter perseverança, ele tem que ter disciplina e, principalmente, gostar daquilo que faz. Se ele não tiver essas características, ele não alcança o sonho dele. Porque a primeira coisa para você alcançar o seu sonho é você ter disciplina, perseverança e gostar do que faz. Porque o obstáculo vai ter em todo lugar. Essa questão do treinador não gostar, essa questão do dirigente ter alguma coisa contra, ou for... contra aquele jogador em detrimento do outro, o cara tem potencial, ele vai jogar aqui, ele vai jogar ali. E o clube que ele estiver, ele vai aparecer o potencial dele. Agora, ele tem que ter aquilo que é a perseverança, é gostar, ter a gana de chegar. Ô, Mesquita, tu sabe que eu escrevi 2 livros, né? Eu estou para escrever o terceiro. E eu estou esperando aquela crônica que tu fizesse para o Marquinhos no primeiro jogo, que foi uma crônica que tu botou no jornal e até hoje tu diz que está procurando e não acha. Não procurei. É a crônica de 99. É uma crônica que eu chorei quando eu vi. O ano, qual é? É de 99. Eu vou ver se acho lá no meu. É uma crônica que tu fez para o jornal. Sabe sobre isso que eu vou falar. Falando sobre a iniciação. Tá, vou falar sobre isso aí. Naquela hora tu é mais calmo. O Sérgio Murilo também, que eu fiz também. Aí é o seguinte, ó. É isso que tá. Por quê?
Quando eu escrevi o primeiro, você tem que ter disciplina, você tem que determinar 4 horas por dia para ficar ali só. E não pode se perder, ninguém pode te chamar, o telefone não pode tocar, nada pode tocar. E depois você tem que continuar, porque tu bota a folha de papel na frente, ela está em branco. Justamente. Ela está em branco. A folha de papel na máquina de escrever. Agora não, tu abre a tela do computador, ela está em branco. E assim, então, muito... Precisa ter não só disciplina, precisa ter uma disciplina, ter tempo, se dedicar, dedicação, aquelas 3 horas só para fazer isso, mais nada. Nem tomar cerveja, nem atender mulher, nem se tranca num quarto. Eu fazia isso de noite e madrugada. Para poder ter o resultado. E aí é o seguinte, tinha que ter disciplina, tinha que ser todo dia. Quando chegava no domingo, eu largava, saía, fazia um monte. Chegou na segunda-feira, tem que ter o hábito. É igual ir numa academia fazer exercício. Tu parou, acabou. A questão de hoje, eu ter passado por tantos trabalhos, né? Aí a segunda pergunta que eu fiz é o seguinte: a Astel está vinculada a alguma federação? Não, a Astel hoje sobrevive das suas próprias verbas. E ela não tem no futebol de campo, não tem clube. No futebol de salão também, nós estamos hoje a Astel é um clube. Tá. Um clube social. Não é ligado a nenhuma instituição. Nenhuma instituição. Já foi, ela está licenciada, mas a qualquer momento pode voltar. Não tem. Não, só queria saber só isso. E te digo mais, Brito, assim, toda a experiência nesses anos todos, desde 17 anos, trabalhando no futebol e tendo tudo isso, passado por todas as situações que eu passei, hoje eu posso te dizer que assim, o meu feeling de avaliação, e quando eu vejo, inclusive vi o filho do Fábio fazer e aqui não é marketing, eu vi ele, não era puxar saco, porque se fosse outro eu faria. Inclusive o menino que fez isso lá na Astel, nós estávamos num jogo, ele veio, porque ele faz um treinamento no outro horário, ele é menor, e ele entrou num joguinho, que eu fiz um joguinho treino, como agora nós estamos no início, eu fiz um joguinho treino, e ele deu um balão no cara. Olha para mim aqui, quando ele chegar com 18 anos, e for lá para o Havaí, e ele não jogar, vai todo mundo para a rua do Havaí. Nada disso. Vai todo mundo. Nada disso. Vai todo mundo. Nada disso. O doutor Derbal se levanta, agora vai lá e bota todo mundo pra rua. Nada, o Havaí é um clube profissional, rapaz. E eu costumo dizer, time grande, está cada vez melhor. Mesquita, quero te agradecer. Foi muito bom ter você aqui, substituindo o Décio Antônio. Aliás, substituiu a altura, né? Substituiu a altura. Foi bom a gente ouvir as tuas histórias, né? Que foram, não são só histórias, foram fatos, né? Que aconteceram na tua vida. E foi legal passar essa... eu não conhecia. Para mim, o Mesquita é o cara que revelou o Marquinhos. Ele também adora propaganda. Não. Mas esse cara só quer me atacar, rapaz. O Mesquita era o cara que... o Mesquita é o cara que revelou o Marquinhos. Hoje, para mim, não é mais. Não é mais. Não, mas muita gente acha pelo fato. Marquinhos é o Cício. Mais sucesso que o Marquinhos, sim. Não, acho que não. Jogou na seleção brasileira. O Chico também jogou na seleção. Não. Pô, o Marquinhos esteve lá fora. O Guilherme jogou... Tem mais apelo. O Cícero foi para Espanha. O Guilherme, tu pensa, o Guilherme fez um gol no Camp Nou, o Siqueira. O Siqueira. Eu sei que tu já tens briga com o pai dele já, eu já sei. Não. Com o pai dele, que tu manda recadinho aí pra ele. Agora já tá tudo certo? Não tem briga nenhuma. O Giba? Não, nada com o esquerdo. Não tem. Eles vão vir aqui. Aí, escuta, Edson. Ele vai bater o pênalti. O Siqueira apareceu por aí, né? Ele vem. E não foi aqui. Não, ele vem, calma. O Guilherme tá, agora ele tá indo no Rio. Agora ele anda com... Ele tá com o Sávio, ele tem empresa de agenciamento. Edson, o irmão lá nós fizemos uma viagem a Barcelona, quando ele tinha 10 anos. Eu olhei atrás e ele, qual é o dia que eu vou jogar nesse campo? E de repente, ele se viu dentro do campo, jogando contra o Barcelona, e foi bater o pênalti. Não 2 pênaltis, quando ele jogava no Atlético de Madrid. Acho que era no Atlético de Madrid. Agora, antes do Atlético de Madrid. Ele foi bater o pênalti. No Benfica? Não, no Benfica foi antes. Aí, Brito, ele bateu o pênalti de cavadinha, cara. Ele bateu o pênalti de cavadinha. Olha o controle emocional do cara. O Chelsea para dar uma vaguinha para ele. Olha o cara no Camp Nou, jogando a Champions League, bateu um pênalti de cavadinha.
O Felipe Luiz pediu para jogar um ano no Chelsea, para ganhar um dinheirinho, e deu uma vaguinha para ele. Depois de Ele é bom jogador. Estou voltando. Guilherme. Granada, no É Granada. no Granada, isso mesmo. Foi da onde ele depois foi contratado Não, no pelo Valência, antes o Atlético de Madrid foi no Isso. Valência. Então, assim, ó, ele me ligou chorando. Pô, a gente conversa muito, é um dos filhos que eu tenho, assim, que a vida me deu. Pô, cara, Não, Valência foi depois. Foi no Granada. muito legal, muito bacana. Vambora? Valência foi onde ele encerrou a carreira, né? Não, foi no final já. Vambora, hoje tem carnaval? Tem carnaval hoje? Tem? Não, Tem? Hoje é uma pausa para Não sei. descanso, né? Não sei. ei, Hoje é uma pausa para descanso. era o melhor, no tempo que eu era guri, o melhor baile de segunda-feira no Lira Tênis Clube. Acabou tudo agora, não dá mais. Agora é só na rua. No Lira Ah, tem. no Lira. No Lira. tem. O Lira ainda faz baile de Faz, carnaval na faz. segunda-feira. Faz sim. Ontem, E faz crianças, tudo o lá. meu último recadinho aqui, ó. Quem não conhece a nova Astel, dê um pulinho lá. Eu tô a semana toda no meu projeto. Quiser dar uma passada, não tem problema. Conhecer. Para conhecer, procura nas redes sociais. Tem uma aula Tá. experimental lá. Pode fazer a aula experimental, não paga nada. Quem não é sócio não precisa ser sócio para participar do projeto. Entende? Então, assim, tenha vontade de melhorar e de aperfeiçoar, vai lá. Valeu? Um abraço para todo mundo aí. O telefone aqui, ó. 334-0058. 334-0058. Hoje com a rede social tem tudo aí. É só procurar. Liga pro Décio, liga pro patrão, pô. É, então tá certo. Pô, Um abraço. Para ti também, né? Ó. Um abraço. Obrigado, Mesquita. Um Valeu, valeu, um abraço a todo mundo. Guarujá